Sejam bem-vindos a mais um Beleza e Negócios. Nosso convidado de hoje, ele é incrível. Empreendedor nato e estilista e tem um olhar muito apurado para moda. Gabriel Busata, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje nós estamos em parceria tanto com o Gabriel Busata quanto com a Deja Vu Professional, que está com a gente sempre no nosso programa. Gabi, para começar, muito obrigada por estar aqui, ceder teu tempo e compartilhar um pouco da tua história com a gente. Conta mais um pouquinho, quem é o Gabriel? Com todo prazer. Agradeço essa oportunidade de estar aqui, de estar trocando e de poder ver de perto, te acompanhar, a Natália, apresentadora. Acho que isso é uma experiência muito bacana também, porque nos coloca, nós profissionais, que temos uma carreira, assim, em outros ambientes. É verdade. E isso é muito enriquecedor, né? Então, Sim. Muito obrigado pelo convite, né? Tenho certeza que vai ser uma experiência muito bacana. E fazer essa partilha, essa troca de como tem sido a história do ateliê, a minha história. E vai ser muito bacana, então muito obrigado. Tenho certeza que sim. O Gabi tem muito a compartilhar com a gente. Mas aí, Gabi, quem é o Gabriel? Um garoto, né? Um menino que gosta de fazer vestidos e é apaixonado pelo universo feminino e principalmente pela mulher que consegue se enxergar feminina através de uma roupa. Isso é tão mágico. Às vezes a gente não se percebe como o nosso vestir comunica tanto. E quando eu me dei conta disso, eu disse, é este universo que eu quero estar. E estar na moda é muito familiar. Costureiros e costureiras fazem parte da minha família, tanto do parte de pai quanto por parte de mãe, há muito tempo. Já foi criado nesse ambiente. Passa de geração em geração, sabe? Esse carinho pela moda. E estar com uma empresa hoje produzindo seus próprios produtos em um mundo onde o fast fashion é tão rápido, para mim é muito especial, porque a gente reforça essa coisa da ancestralidade, mas de como é importante, como a costura é uma técnica, o feito à mão é uma técnica, é talento, exige atenção. Então, para mim é muito especial, porque não é só o fazer a roupa, mas tudo que a gente representa quando a gente coloca um Gabriel Busata, quando vem um produto por trás disso, é muito maior. É uma roda toda, não só o estilista, mas todas as mãos que trabalham junto, fazendo algo com tempo em um mundo que a gente vive tão acelerado. Perfeito. Não, eu vejo que tu tem muito amor pelo que tu faz, é nítido isso, né? Tem um brilho nos olhos, assim. Então já veio da tua família, essa afinidade com costura? Teus pais são costureiros? Meus pais são ótimos costureiros, modelistas, minhas avós, e tenho tios, tenho tias. E o que eu acho muito curioso é que é uma família de costureiros e costureiras, porque hoje é uma profissão predominantemente feminina, sempre foi, historicamente. Mas tem espaço para homens também, então meu pai também sempre trabalhou nisso, tenho tio que trabalha com isso até hoje, que é muito ativo no mercado. Então é algo que está no sangue da família, assim, e que passa de geração em geração. Então isso é muito bacana, porque faz parte do tempo atual, né? Sabe o que é muito curioso? Que não tem ninguém que trabalhe com moda festa dentro da família. E quando eu comecei, também não era minha intenção. Hoje o ateliê ele carrega o meu nome porque durante muito tempo eu vi outras pessoas, vi a minha família trabalhando para outras marcas. Não tinha um reconhecimento é você quem faz. Sempre está trabalhando para uma outra marca. E eu disse para mim, um dia eu vou entrar na faculdade de moda, vou criar a minha própria marca, vai carregar o meu nome, porque eu quero que as pessoas saibam do meu impacto na moda, eu quero que elas lembrem disso para o resto da vida. Mas eu não sabia que ia ser para o universo feminino. Eu me identifiquei com o universo de noivas, de debutantes, de moda festa. Isso foi no meio da faculdade já. Quando eu estava numa semana acadêmica, já indo para o final do curso, eu entrei na faculdade de moda para fazer uma camisaria masculina. Isso era 2013, não existia camisa estampada para o homem, era algo que estava entrando no Brasil, para o universo masculino. Eu disse, é isso que eu quero criar, é isso que eu quero fazer. E eu fui me descobrindo, a faculdade de moda serviu muito para mim me descobrir como pessoa, como profissional, como estudante. E ali numa semana acadêmica, eu vi o testemunho de muitas noivas falando como tinha sido a experiência de fazer o seu vestido
e para algumas mulheres era algo muito prático. Entrei num ateliê, provei o vestido, escolhi, enquanto para outras era algo mais mágico, de ter desenhado quando era criança e ter mandado fazer um vestido com aquela referência, ou daqui a pouco usou o vestido da mãe para fazer inspirado o seu vestido de noiva, independente de como foi, todas elas sabiam quem tinha feito o seu vestido. Não importava se tinha passado 10 anos, 2 anos, 15 anos do seu casamento. E aquilo me tocou de uma forma que eu percebi que era este impacto que eu queria ter na vida da mulherada. Eu disse, é isso, é essa marca que eu quero causar. Conseguir materializar algo que só existe no sonho, na imaginação, e a moda nos possibilita isso, né? De conseguir materializar, tornar palpável coisas que a gente deseja, que a gente sonha, que a gente imagina, e aí a gente toca pela primeira vez através do tecido, de uma boa modelagem. E ali eu entendi que esse era o universo que eu devia mergulhar. E estamos aí, já. Que incrível. E eu ia te perguntar como é que tu entrou na moda feminina e depois quando que tu decidiu trabalhar com eventos, né? Noivas, debutantes, então teve todo esse processo, assim, não foi... Meu sonho era esse. Não foi algo assim que desde pequeno, eu sempre soube que era moda, meus pais sempre me apoiaram muito em relação a isso. Então, dentro da faculdade eu vinha outras pessoas que os pais questionavam muito, que não tinham uma base. Diziam, tu vai fazer moda, mas tu vai trabalhar com o quê, né? Como é que tu vai sustentar, como é que tu vai ter um retorno financeiro disso? Mas, por sorte, os meus pais sempre me apoiaram nisto, então me incentivaram a este início, e eu tive a sorte, do longo do processo do ateliê, o ateliê este ano vai fazer 8 anos. E o ateliê só chegou no tamanho que chegou, passando por uma pandemia, passando pelas enchentes, no mercado dos eventos que foi o primeiro a ser atingido toda vez que acontece alguma situação, porque do meu lado tem o Gabriel Dan, que quando ele apareceu na minha vida e fechou uma parceria muito boa, não somente no amor, mas principalmente profissionalmente, foi onde as coisas começaram a alavancar, porque ele entrou na minha vida para somar com coisas que eu não tenho. Os opostos que se atraem. Vocês são opostos. Exatamente. E que se complementam. E isso é muito importante para a saúde de um relacionamento, tanto quanto para a saúde de um negócio. Sim. E eu tinha um pouco deste medo, de trabalhar com a pessoa que eu estou me relacionando, de como a gente vai conseguir equilibrar os pratos. E por sorte, é uma parceria de sucesso, e o sucesso do ateliê, de toda essa trajetória, tem também muita participação do Gabriel Dan, de estar ali à frente do negócio, dando pitaco, instruindo, sendo suporte, apoio, e também a cara do ateliê, né? O ateliê Gabriel Busato não é só a minha figura, né? Eu consigo dividir isso com ele também. Eu ia falar, é como se tu fosse o Busato e ele o Gabriel. Exato. Complementa, assim, né? E é engraçado até que vocês têm o mesmo nome. Ironia do destino. A gente pergunta, isso aí foi planejado? Eu digo, gente, é a casa de realmente ter acontecido, de serem 2 Gabriéis, e deu muito certo. Não, eu acho linda a parceria de vocês, é nítido quanto o Dan se entregou também pro teu negócio, projeto, pro teu sonho, se tornou algo dele também, né? Isso é muito curioso, porque nem sempre as pessoas vão ter o mesmo desejo. Vamos empreender, mas às vezes a pessoa tá ali só dando suporte, e ela tá ali por suporte, não por dividir o sonho dela também. E por sorte, o Gabriel, ele sempre gostou do universo feminino, né? Quando eu conheci ele estava muito inserido no universo da saúde. Nada a ver. E a gente conversando, eu dizia, nossa, tem tantos sinais de que tu tem que ir para a área da beleza, tu gosta, olha como tu auxilia as mulheres na tua volta, tu dá dica de como elas devem se vestir, tu tem uma ótima noção de cores, sem ter o ensino da coisa, sem ter tecnicamente estado numa sala de aula falando, aprendendo sobre isso, tu tem um olhar, é algo que é teu, é um olhar muito bom para as coisas, é muito sutil, é muito suave, e aí ele foi se descobrindo também. Então, isso é uma felicidade muito particular em mim, assim, de ver que através da minha profissão, que eu quero me tornar tão memorável na vida de tantas pessoas, olha o que a moda consegue fazer também, consegue fazer com que outras pessoas se descubram profissionalmente e consigam usar o seu dom, o seu talento efetivamente, que nasce com a gente, assim, dentro do mercado de trabalho. Então, isso é muito mágico. E tu impulsionou ele na área da beleza.
Incentivei desde o começo, porque o Gabi ama essa parte da beleza e o que soma muito com o meu negócio, porque eu gosto muito de pensar a parte mais completa e o Gabi gosta muito de pensar nos detalhes de acessórios, de penteado, de maquiagem, e é por isso que sempre funcionou. Que Ele a gente tem sempre esse olhar, conseguiu. né? E aí tu consegue dar o suporte completo para a mulher. Então, quando as nossas clientes procuram um ateliê, que elas querem conversar, que elas têm um evento e elas têm dúvidas, a gente consegue fazer a apresentação completa de como você deve ir, de como o que vai ficar melhor, o que vai combinar, para que tu mostre a pessoa que você quer ser, aquela imagem que você quer passar para os seus convidados. E isso é um detalhe muito importante, que daí tu tem com quem trocar. Tu consegue estudar junto com uma outra pessoa, analisar, isso está acontecendo no mercado, faz sentido trazer para a realidade do nosso universo. E aí, quando são duas pessoas falando a mesma língua, passar para outras pessoas fica mais fácil. Tanto para a nossa equipe, tanto quanto para cliente. Então, tu consegue ter uma outra pessoa olhando para que estejam todos falando a mesma língua. Perfeito. Eu quero muito depois abordar um pouco mais dessa parte mais pessoal, né? E como que vocês lidam trabalhando juntos, enfim, porque eu acho um assunto bem interessante. Né? Eu sei que as pessoas têm dúvidas sobre isso. Como é trabalhar, né, com teu cônjuge? As pessoas me perguntam muito sobre o Lucas também, e eu sei que tem essa curiosidade. Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu queria muito falar sobre as frentes que hoje o ateliê Gabriel Busata abriu, digamos assim, né? Começou no ateliê, hoje vocês já têm o GB Dress, hoje vocês já têm o GB Noivas e Debuts, né? Aí tem o ateliê, né? Que foi a fonte, digamos assim. E também tem a linha de alfaiataria do ateliê Gabriel Busata. Então, assim, são 3 negócios, a gente pode separar por 3 negócios. Todos eles estão fazendo muito sucesso, mas como ele lidar com a gestão de 3 empresas e ainda trabalhar num setor tão criativo, né? Porque muita coisa sai do teu olhar, do teu tato. Sabe que isso é muito curioso, o olhar de como uma empresa... Hoje a gente chama o ateliê de universo do ateliê, justamente por esses outros braços que têm surgido. É um ecossistema, né? É um ecossistema. E de que tudo tem que funcionar junto para que o ateliê funcione bem. Se um braço não estiver funcionando bem, a saúde do ateliê começa a ser afetada. É muito curioso pensar que uma salinha pequenininha do tamanho desse tapete hoje chegou em algo que tem tantos braços assim. O ateliê sentiu essa necessidade de ir crescendo por demanda, por ter gente interessada, mas por nós estarmos criando produtos que entregam qualidade. A gente consegue hoje entregar o que a gente promete, não só na questão de usar o produto em si, mas a sensação, o que a marca representa. A gente foi percebendo aos poucos que mesmo que, o que é engraçado, porque nós não viemos de famílias onde o luxo era algo acessível. E aí hoje a gente tem uma marca que a gente vê que vai se encaminhando cada vez mais para um mercado de luxo e de como a gente precisou aprender e entender muito sobre esse mercado para ir posicionando a marca, porque hoje o ateliê cada vez mais tem chegado numa marca de alta moda. Né? A gente não pode usar o termo alta costura aqui no Brasil, mas a gente está se encaminhando para isso. A gente tem cuidado muito em todos os segmentos. E aí a gente foi percebendo o relacionamento com o cliente. O ateliê ele surgiu com a ideia de ter bons vestidos, como se você tivesse mandado fazer um sob medida, mas mais direcionado para a locação. Então, a proposta era que a mulher que quisesse estar bem vestida para o seu evento, entrasse no ateliê e encontrasse um vestido disponível para a locação, muito bem ajustado, todos os vestidos feitos por nós no ateliê. Hoje nós somos o único showroom no Rio Grande do Sul com tantos produtos disponíveis autorais que são produzidos por nós. E o que nos deixa diretamente sem concorrentes. A gente tem muitos concorrentes indiretos, mas a gente não briga por tipo de produto, de ter o mesmo produto no meu showroom e em outro lugar também. E o ateliê iniciou também com o braço do sob medida. Este é o ouro da casa, só que é algo que exige tempo, cuidado. É um processo mais demorado. E acaba que financeiramente não é saudável para sustentar o negócio, isso há 8 anos atrás.
não havia tanta demanda. E a locação se tornou, sim, hoje o braço principal, porque o giro é maior, e enquanto muitas anfitriãs escolhem fazer um sob medida, no evento dessas anfitriãs tem outras 40, 50 mulheres que vão locar um vestido para ir até o evento, né? Elas não vão mandar fazer um vestido sob medida. Então, são dois negócios que funcionam e que hoje a gente tem saúde para sustentar. Então, a gente foi percebendo essas demandas e sabe uma coisa que é curiosa falar nesse caminho todo? Foram os calçados. Que nós tivemos o calçado nisso antes da alfaiataria, porque quando tu tem um negócio, tu começa a pensar como é possível faturar mais, vender mais. Para o mesmo cliente. Para o mesmo cliente. Então, a gente está num universo feminino de uma mulher que consome. O que a gente pode testar? O que a gente sentia muito? Que na hora de nós fazermos a nossa consultoria para cliente, 90% compravam os calçados que a gente indicava. Então, a gente estava vendendo para outras marcas sem ganhar comissão. E para nós sempre foi muito prazeroso fazer essa parte de pesquisa, de auxiliar a cliente a encontrar o seu produto. Isso sempre foi muito importante para nós, porque daí tu dá a certeza para ela e a certeza para nós de que ela vai estar muito bem vestida. Mas o calçado não funcionou como a gente esperava. A gente criou uma coleção de calçados exclusivamente para festa, então foi pensado para esse universo de festa e foi para a gente experimentar, assim. A gente se jogou em algo que nós não dominávamos e que talvez não fazia tanto sentido na cabeça da cliente como para nós. E eu até brinco que mulher gosta de passar um pouco de trabalho, né? Parece que ela gosta de dizer assim, amiga, eu fui em 8 lojas atrás do meu calçado e só encontrei este. E aí no dia aparece com um bege. Então, a gente começou a sentir isso e fomos desistindo, assim, que não valia tanto o esforço de tempo e financeiro. É, porque é um investimento alto tu criar, ainda mais da forma que vocês criaram, né? Não era uma revenda, eram calçados muito diferentes, muito exclusivos, como tu falou, né? Então, realmente, eu imagino que tenha sido um investimento alto, uma aposta, né? Não digo que não vai ser algo que nós não vamos voltar a fazer, de lançar uma peça exclusiva para uma coleção especial, mas no momento a gente viu que não funcionou como nós gostaríamos que tivesse funcionado. E aí a gente quis oferecer uma cartela muito grande também, do 33 ao 42, que nós tínhamos muitos clientes com os pés maiores, e não funcionou. E aí a gente voltou para aquela estaca, o que mais a gente pode trazer de produto, né, para funcionar. E nisso começou a surgir um segundo problema, assim, nessa dinâmica no meio do calçado. Tudo acontece ao mesmo tempo, né? O ateliê está pequeno. A experiência da casa do ateliê Gabriel Busata está pequena. O que a gente vai fazer com toda essa mulherada? A marcação de horário para ser atendida foi algo que a pandemia nos trouxe e que foi muito bom para aquele momento que tu é uma empresa deste tamanho aqui. Um atendimento mais personalizado, mais especial. Muitas pessoas valorizavam isso. Só que quando a tua empresa começa a ficar maior, algumas dinâmicas não funcionam. E isso foi com a questão do horário. A gente começou a ter um volume muito maior de clientes interessadas na locação que não conseguiam ter um horário marcado para ir. Me liberei no meu almoço, agora eu posso ir. Não tem horário vago. Me liberei agora, mais cedo eu trabalho e consigo ir. Não tem horário vago. E ao mesmo tempo que a gente entendia que não dava para atender dentro do ateliê, assim, de portas abertas, a gente estava percebendo que a cliente do sob medida estava precisando de espaço mais reservado, de ter um tempo para ela, porque o sob medida começou a virar um autocuidado. Então a pessoa se programava para estar lá. E foi aí que a gente bateu o martelo, não tem mais como a gente manter todas as operações dentro de uma casa. É uma casa de 300 metros quadrados. É grande. Bastava ficando pequeno para nós. E aí a gente começou a se bater. Como que a gente vai separar estes universos? E foi aí que a gente começou a pesquisar que não poderia ser longe, porque a dinâmica toda da costura, da modelagem é dentro do ateliê, não tem como tirar ela do ateliê para ir junto com a locação, porque o sob medida precisa dela, e ao mesmo tempo a gente cria as nossas coleções, então foi todo um quebra-cabeça, um estudo de logística, que nós não poderíamos estar num espaço muito longe, e aí um dia
vendo toda a tua função, com a Casa ND, divulgando, a gente prestou atenção naquele conjunto de lojas ali na frente, que eu te confesso, uma revelação, quando a gente viu aquilo ser construído, a gente disse, gente, quem é que vai abrir uma empresa ali? Aqui é um bairro tão residencial, assim, não dá para depender de calçada, como que isso vai funcionar? Então, era algo que a gente nunca imaginou que nós estaríamos inseridos ali naquele meio. Sim. É coisas bacanas que a vida nos proporciona, né? A gente fala num dia e paga no outro. E foi um acerto, assim, a gente entrou em contato, estava liberado ainda, eu disse, vamos fazer essa transição no peitaço, assim. E foi algo muito bom de viver, porque eu comecei ele com a certeza de que o GB Dress ficaria pequeno, que faltaria espaço, de que seria um sucesso, porque a gente já estava sentindo demanda, as clientes estavam precisando disso, e Gravataí estava precisando também. Sim. A gente sente que isso foi uma coisa que foi muito bem recebido, porque estava precisando de algo com outro olhar, e levar a minha assinatura para um espaço assim, foi muito especial. E aconteceu, né? Tá acontecendo, nós estamos completando agora, dia 15, 7 meses eu ia perguntar de GB isso. Dress. E parece que foi ontem, dia 15 de setembro, né? Muito rápido. E colhendo os frutos disso, e já com a certeza de que o espaço está pequeno, que a gente precisa ampliar. E nessa dinâmica do GB Dress, o mesmo público que quer agilidade na hora de encontrar o seu vestido de festa começou a surgir como noivas e debutantes. Que também querem locar. Durante todos esses 6 primeiros meses do GB Dress, a gente parou a locação de vestidos de noiva e de debutante, porque nós não iríamos conseguir atender dentro do ateliê. Então o ateliê perdeu todo o showroom de locação, a gente ficou ali só com o ambiente para o sob medida, a cliente do sob medida tendo um espaço muito maior e um tempo mais aconchegante para ela ali dentro do ateliê. Só que nós com um showroom muito grande de vestidos de noiva e de debutante, que falando de negócio, é dinheiro parado. E a gente segurou isso durante 6 meses, e aí agora voltou essa dinâmica da locação, a gente se reestruturou dentro do ateliê para conseguir oferecer isso para noivas e debutantes ainda somente com horário marcado, mas o sonho, ainda que o que vai acontecer, é levar todos esses vestidos de noiva e de debutante para o mesmo universo do GB Dress, onde comunica a locação num lugar só, porque tem muita mulher que quer chegar e ser atendida, ela quer decidir ir no dia e ser atendida. E essa dinâmica da marcação do horário, ela acaba atrapalhando. E agora o GB Noivas e Debuts é com horário marcado? Com horário marcado, por enquanto. E quando o GB Dress está ficando pequeno, a gente precisa ampliar, para ampliar a experiência de estar dentro do espaço, mas para acomodar melhor, né, o time que atende no GB Dress e também os nossos vestidos. Então, a gente vai precisar ampliar o espaço, mas tu sabe que a comunicação, a gente acredita muito que vai continuar sendo separada, porque o universo de noiva e de debutantes é um. É diferente. E o universo de festa, para convidadas, para madrinhas, para mães, é outro. A noiva e a debutante, elas consomem um conteúdo que é muito mais detalhado. As madrinhas, as convidadas, as formandas, elas consomem um conteúdo que é muito mais prático. E querendo ou não, na rede social hoje a gente se preocupa muito em não colocar somente produto. A gente não quer que seja um catálogo de produto, por questão de vínculo com o cliente. Então tem todo um universo de marca, todo um planejamento de conteúdo para que quando a cliente esteja dentro das nossas redes sociais, independente de ser o ateliê, independente de ser o GB Dress ou o GB Noivas e Debuts, que ela esteja conectada com conteúdos diferentes. E hoje em dia a gente tem algo que é o algoritmo. Ele entende essa distribuição também melhor se for separado. Se a gente coloca tudo dentro de um Instagram só, que são dores que a gente sentia quando era tudo dentro do ateliê, ele tem dificuldade de entregar assim para um público qualificado que quer consumir. Então, todas essas questões ali têm que ser separadas, mas é tudo pensando no consumidor para que ele tenha uma experiência melhor. E no meio de toda essa loucura, surge a linha de alfaiataria. Sim. A gente lançou a alfaiataria e a gente estava se batendo na data. O que a gente faz primeiro? Será que a gente faz a alfaiataria ou será que a gente faz o GB Dress? O que a gente espera acontecer?
E aí a gente fez a alfaiataria, aproveitando, né, que nós íamos tirar todos os vestidos do showroom ali do ateliê, vamos lançar a alfaiataria, e a alfaiataria, ela surge no momento que nós estávamos quebrando a cabeça do que nós vamos fazer, né, o que vai entrar no lugar dos calçados. Gente, vamos fazer o que a gente faz de melhor, roupa. A gente faz vestidos de festa muito bem feitos. Então, a gente tem todo um cuidado de modelagem, de corte, de costura, de escolha de matéria-prima. A gente se preocupa tanto de como a nossa roupa vai vestir na silhueta feminina, e a gente tem uma atenção muito especial aos diferentes tipos de corpos. Isso é uma felicidade muito grande, assim, que eu tenho orgulho de dizer que hoje nós somos um espaço que ele é pensado para a mulher real. Desde a mulher que é manequim 36 até a mulher que é manequim 48, 50, 52, mas que é a mulher real. E as nossas peças são pensadas para isso. E muito bem feitas. O que a gente vai fazer? Essa mulher está vindo, ela começa ali nos 14 anos, vira nossa debutante. Debuta. Depois ela vai se formar no ensino médio, vestido de formatura, cliente de novo. No debut ela pode ter feito um sob medida, na formatura ela alocou. Vem a faculdade do ensino superior. Se formou. Vai usar um vestido nosso. Aí ela vai casar, vai ser madrinha de amigas, vai usar outros vestidos nossos. E depois? Quando parar o caminho de eventos dela, para onde ela vai, né? Se ela já tem um carinho pela marca, ela sabe que a gente produz os nossos próprios vestidos. Ela sabe que a gente entrega qualidade. Que relacionamento que a gente pode ter com ela? Peças de roupa. E a gente bate tanto na tecla, hoje as pessoas confundem muito a alfaiataria, porque se banalizou, né? Ah, é alfaiataria. Daí tu vê a pessoa de alfaiataria, uma peça toda amarrotada, murcha, xoxa no corpo. E aí a gente começou a entender, vamos trabalhar com a verdadeira alfaiataria, com muito da técnica que a gente já usa nos nossos vestidos sob medida, mas agora em peças para o dia a dia, que vão valorizar a silhueta, que vão marcar presença, que vão empoderar a mulher. Então a gente começou com o primeiro bloco, foi um sucesso. Bloco 2 foi um sucesso. E nesse caminho da alfaiataria eu tinha um desejo de trabalhar com fibras naturais, de trazer o linho puro, de trazer o algodão puro. Eu queria trazer este universo de tecidos mais nobres, de fibras naturais, para dentro do universo do ateliê, que às vezes não é tão viável para vestidos de festa, e a alfaiataria, o bloco 3, nos proporcionou isso. Inclusive, esse conjunto de linho que eu estou usando, lindo, eu só criei porque o feminino ficou lindo. Ficou tão lindo que eu disse, eu vou ter que criar uma versão para mim usar também, para conseguir mostrar para as clientes. E deu muito certo, assim, e as clientes têm amado, e tem sido uma forma da gente se relacionar com elas depois do universo dos eventos. Então, isso que é muito bacana, assim, tu vê clientes que foram nossas clientes há 3, 4 anos atrás, voltando para o ateliê agora, não porque tem eventos, mas porque agora elas querem vestir uma peça feita por nós. Não, incrível, vocês conseguiram criar toda uma linha da vida, assim, né, da cliente. Desde adolescente até a vida adulta. Muito legal. Para manter o relacionamento. E vocês pensam nos mínimos detalhes, né, Gabi? Tudo. Eu acho linda a comunicação de marca que tem tanto o ateliê quanto o GB Dress lá no Instagram, que a gente acompanha nas redes sociais. São comunicações diferentes, a gente percebe isso, né? O ateliê é tudo mais neutro, mais clean. Sim. O GB Dress é muito extrovertido, digamos assim, né? Como é que foi para discernir essas duas comunicações, né? Separar. Tu tem um marketing para cada empresa, para cada... Como é que funciona? Hoje eu tenho uma pessoa no marketing. O marketing, durante muito tempo, foi algo que era tudo por mim. Eu que tirava foto, eu que planejava o conteúdo. Durante 6, 7 anos do ateliê foram assim. Até que eu comecei a sentir a necessidade de, bom, algumas coisas eu não consigo mais fazer, né? Porque quando a gente empreende, a gente quer abraçar tudo, a gente quer fazer tudo, e a gente tem uma dificuldade de delegar, né? É muito difícil, né? Cara, isso é universal. E eu estava sentindo que o marketing do ateliê, ele estava muito o produto e a minha visão. Somente o que eu achava bonito, o que eu concordava. Não que não continue sendo isso, né? Mas tem outros olhares em cima disso também. Então a gente fez um teste durante quase um ano. Eu tive uma agência de marketing especializada no mercado de moda, olhando isso, e a gente conseguiu reposicionar assim o ateliê.
trazer um olhar mais jovem para cima dele. Não digo mais jovem, mas talvez menos clássico, sabe? Mas eu fui sentindo falta de, cara, tá muito externo, é uma empresa lá de fora, eles não estão aqui no dia a dia, e quando a gente costura, quando a gente faz costura à mão, quando a gente faz peças, quando é muito artesanal, precisa ter um olhar mais próximo, precisa ser constante. A magia do ateliê, ela não está no produto final. A magia do ateliê está em todo o processo que a gente vive. E eu digo isso muito para os clientes do Sob Medida. São, às vezes, 10, 12 meses fazendo um vestido para usar numa noite. E como que a gente vai divulgar isso, né? Como que a gente vai mostrar isso? Tem que ter isso interno. Então, hoje eu sou muito feliz. Eu tenho um menino, o Felipe. O Felipe entrou no ateliê como estagiário, aprendeu muito, vem aprendendo e vem se dedicando até o ponto que a minha própria agência de marketing entendeu que ele já era capaz, assim, de fazer, porque estar presente muda todo o jogo. Ter uma pessoa mergulhada dentro do teu negócio muda todo o jogo. Então, ter trazido uma pessoa para entrar no time de marketing e começar a criar esse universo ali dentro foi muito importante. E aí, foi muito bom ter essa troca de um marketing interno para o momento que a gente fez a separação de universos. Porque o GB Dress, ele foi criado para ser mais pop. Ele é para ser mais cool, ele é para ser descolado, da galera. Enquanto o ateliê é um ambiente mais sério, a gente até brinca, é como se o ateliê fosse para mãe e o GB Dress fosse para filha. Então, isso foi muito importante ter o marketing interno, porque foi troca de ideia todo instante, diariamente, para a gente conseguir entender esse universo que a gente queria para o GB Dress. E todo esse universo de marketing que a gente criou para o GB Dress, a gente está levando para o GB Noivas e Debutantes, só que de uma forma muito mais limpa. Então, é como se fosse a união das duas marcas agora, numa terceira, que a gente tem que comunicar isso em marketing. Então, é criatividade para todo lado. Criatividade para criar produtos específicos para cada universo de marca, mas também para comunicar isso para cada universo de marca. Mas então, tu tá por trás também Participo bastante. De todo esse desempenho no marketing. Participo bastante. Tem muito... Eu confio muito, mas tem muito do meu olhar, assim, e principalmente de aprovação. Eu acredito muito que a gente tem, sim, que delegar, mas para mim é muito importante, porque leva o meu nome, independente de ser qualquer uma das marcas, me representa. E eu represento isso também. E então ter este cuidado, ter este meu olhar, para mim é muito importante. E em questão de gestão de tempo, Gabi, como é que tu faz para criar os modelos novos, para, enfim, delegar a parte de criação e também a parte de gestão administrativa, de marketing, financeiro, tudo tu te envolve? Me envolvo com tudo. Como é que funciona? Como é que é teu dia? Loucura. Tu sabe que eu tenho uma dinâmica muito, e isso é algo que eu estou tentando desacelerar, mas eu trabalho de domingo a domingo. Isso é algo que eu herdei, assim, dos meus pais. Meus pais sempre trabalharam muito. Então, eu cresci vendo eles nessa dinâmica e normalizei isso para mim. E hoje eu consigo, né, encaixar isso na minha rotina. E tenho o Gabriel que me apoia muito nisso também, né, de ter, porque tu tem que ter consciência, né, que isso vai respingar na tua vida pessoal também. A tua vida profissional e a pessoal, quando tu é empreendedor, elas andam juntas. Então, tu ter uma pessoa do lado que vai te apoiar nisso, então é muito importante que quando tu esteja trabalhando, se a outra pessoa não vai estar trabalhando contigo, ela não vai estar reclamando que tu não está presente, mas ela vai estar te dando apoio, cuidando de outras coisas que você não pode cuidar naquele momento. E conseguir entender isso foi o principal, assim, bom, assim dá para dar conta de tudo. Tem que ter uma parceria, né? Eu vejo isso muito na minha área. E é um pouco do machismo que é da nossa sociedade, né? Ver a mulher trabalhando muito fora de casa, né? É muito ruim, como assim. Tá trabalhando e não cuidando da casa. A gente já teve colaboradoras que começaram a mudar comportamentos lá dentro da nossa empresa, porque, claro, é impossível, a gente tem a vida pessoal, vida profissional, mas quando algo não tá bom no pessoal, afeta no profissional e vice-versa, né? Então, acaba que elas começaram a perder o brilho, e aí vem a gente com parte de gestão de entender isso, de impulsionar, de ver, de repente, se está dentro da minha empresa, e a gente consegue ajudar e trazer um ressignificado para tudo isso que muitos homens apontam.
o nosso trabalho ele é justamente para trazer mais conforto para nossa família, para o nosso filho, para a gente se, não digo validar, mas para a gente se valorizar mais, porque o trabalho, ele edifica a gente. Edifica. Tu precisa de apoio, né? Não de cobrança. Então, o casal, ele tem que ser parceiro um do outro, ele tem que ser um alicerce para os nossos sonhos, digamos assim. Ninguém chega, conquista um sonho do nada. Exato. É por causa do trabalho. Exato. E daí tu tem que ter uma parceria, né? Que te entenda, que te ajude, que te apoie. Faz toda a diferença. Nossa, completamente. Então, eu sou abençoado, assim. Com certeza. Eu tenho isso dentro de casa, dentro da empresa. E aí, isso consegue fazer com que eu tenha uma liberdade de me organizar de uma forma mais livre. Então, como eu sou o diretor criativo das marcas, muitas coisas que estão sendo criadas, tudo eu crio. Então, eu desenho tudo. E hoje, até foi engraçado que rolou uma conversa assim... Como que vocês não estão dentro da minha mente para entender os pequenos detalhes? Porque tudo tem que ser escrito. E eu demorei para entender isso. E a gente, dentro da marca, tivemos muito problemas de desenvolvimento de produto por eu não entender que a gente precisa descrever tudo. Porque eu sei o que aquele modelo foi criado para ser dessa forma, porque a cliente vai ser usada assim. Só que eu preciso que todo mundo que vai pegar aquele vestido na mão entenda isso também. Então, hoje eu tenho uma equipe maravilhosa, né? Hoje o ateliê ele é composto 98% por mulheres e que estão mergulhadas na dinâmica do ateliê e de entender o que está passando na minha cabeça, de qual é o objetivo daquele produto. E o treino do olhar, ele é constante, tá? Não que a gente não tenha problemas e não que às vezes cria um produto que eu não estou satisfeito e eu não diga, vamos fazer ele de novo desde o início. E isso tem sido cada vez mais importante, assim, de entender. O deixa assim, a gente não tem tolerado, sabe? Então, eu participo muito desde a produção até a parte mais administrativa, porque eu vou olhando, eu vou acompanhando. Tu sabe que no mercado de moda tem algo muito comum, que é ter costureiras que trabalham em casa, e aí tu entrega produto para elas produzem em casa e te entregam pronta. E isso é algo que eu não consigo fazer. Eu preciso que todos os detalhes sejam debaixo do meu olhar, porque, no fim das contas, leva o meu nome. Então, eu preciso que tudo isso tenha o controle. E aí, como eu tenho toda essa liberdade de poder trabalhar de domingo a domingo, eu consigo me dividir. Então, eu já entendo que dias da semana que tem produtos muito complicados, vestidos que exigem muita atenção, com certeza eu preciso estar mais disponível para estar olhando, para estar acompanhando. Minha agenda hoje, as minhas clientes do Sob Medida, sou eu que atendo do início ao fim. A minha cliente do Sob Medida, que decide fazer um vestido com o Ateliê Gabriel Busata, ela é atendida desde o primeiro momento até a entrega do vestido comigo. Então, eu participo de todas as operações. Até o momento que ela decide, então tem a troca de conversa, construção do croquis, moulagem, prova de forro, até chegar no momento de escolher o tecido, fazer o vestido. Então, são várias decisões, eu participo de tudo isso, e aí eu também. Bom, se essa é uma semana que na produção os vestidos são estes, as peças são essas, vai exigir menos de mim, então eu já mudo a minha agenda de sob medida para final da semana, para que o começo da semana eu esteja ali. Faltou alguma coisa administrativa. A gente que tem muitos colaboradores, a gente tem que dar uma revisada na folha ponto, conversar com o pessoal do RP, RH, tudo isso, encaminhar esses dados, notas fiscais, como é que está a emissão, máquina de cartão, o que entrou no Pixel, tudo isso a gente tem que olhar. E eu uso sábado, uso domingo para isso, que é para a gente conseguir dar. E aí sábado e domingo, que são dias que a gente não tem operação na produção, também são dias que eu gosto de usar para criar. Porque aí eu não tenho equipe na minha volta, não vou ter gente que vai demandar a minha presença, eu consigo me focar em coisas específicas e aí... Flui. Ai, perfeito. E, Gabi, em relação agora à entrada do Dan na tua vida e nos negócios, né? Como foi que ele entrou no trabalho, né? Vocês se conheceram, se apaixonaram, o Dan era da área da saúde, tu incentivou ele a entrar para a área da beleza e virou um baita negócio, porque hoje a cliente que busca vocês, muitas vezes já sai com um vestido locado ou feito um sob medida, maquiada pelo Dan. O Dan também faz alguma coisa de penteado, não sei se ele é penteadista, mas ele vai, né? Ele monta, toda cliente escolhe os acessórios, auxilia nisso.
e a cliente sai em paz para o seu evento. Foi um baita casamento. Foi. Né? De negócio e de relacionamento. E como é trabalhar juntos? Sabe que, inclusive, tu falou dos penteados, isso surgiu também como uma demanda de necessidade de mercado. Um outro olhar que ele começou a perceber que tinham muitas clientes que queriam ter uma pessoa que fizesse os dois. Vai se especializar e conseguir oferecer isso também. Então, hoje, ele dá conta. Mas tu sabe que a vida 2, ela é algo muito curiosa, né? Acho que isso historicamente, na história do ser humano, dividir 24 horas do teu dia para o resto da vida com outra pessoa é uma dinâmica de aprendizado e de escolhas todos os dias. Eu tinha muito medo de não conseguir separar o profissional do pessoal. Eu tinha medo, porque eu acreditava que eu ia ter vou me relacionar com uma pessoa e a gente vai ter um relacionamento que vai ter muitas brigas, muitos embates, e como que isso vai refletir no negócio ou do negócio para dentro de casa. Mas eu sempre tive olhares e entendimento de coisas que eu via funcionando em outros relacionamentos, e eu acho que a gente traz isso muito dos nossos pais também. Coisas que eu não quero replicar no meu relacionamento. E quando eu conheci o Gabriel, ele já tinha esse mesmo entendimento, assim, mas tem coisas que eu não quero replicar no meu relacionamento. E aí, tudo fica mais fácil quando a gente entende já coisas que a gente não vai tolerar, coisas que a gente não vai gostar. E conversas difíceis fazem parte de toda a vida, né? De tudo. E dividir a vida com uma pessoa que torna isso um pouco mais fácil é muito especial, é muito importante e é muito tranquilo, porque daí tu confia, tu consegue sentir que ali é um porto de segurança mesmo, porque quando a gente empreende, a gente traz mais uma bagagem de ansiedade, de receios, que é quase como estar pisando. É claro que tudo que tu faz, tu planeja, mas é pisar no escuro. A gente depende de mercado, a gente depende de cliente. Então, a gente faz tudo estudando, mas ao mesmo tempo com friozinho na barriga. E na vida particular também, as escolhas de onde a gente vai morar. Até se nós vamos tirar férias no final do ano, tudo isso tem que ser pensado num todo. E é tão gostoso viver com o Gabriel. É tão bom, é tão leve, porque é engraçado, né? E eu digo que eu sou tranquilidade, ele é tempestade. Porque ele é casa cheia. Ele chega, ele enche o ambiente. E eu sou uma pessoa mais reservada, mais séria. E a gente se complementa por causa disso. Então, nunca foi um relacionamento de falta de respeito, muito pelo contrário. Sempre foi com muito respeito, com muita admiração, um com o outro, com os homens que a gente estava se tornando. E aí tem uma outra questão também, que é quando você é um homem gay, né? Então, essa admiração de uma construção, que a gente é de uma geração que não existiam referências. Então, tudo isso tu tinha que ir construindo. E isso são decisões que tu tem que tomar que envolvem tudo, né? Então, ter uma pessoa que tu consegue confiar do teu lado faz com que tudo seja mais leve. Se a tua vida particular, né, tá tão equilibrada, se tu tem uma pessoa do teu lado que tá contigo, empreender com essa pessoa, quando ela tem o mesmo brilho no olhar que tu, fica muito mais fácil. E aí tu consegue ter um relacionamento de respeito, não só dentro de casa, mas dentro do negócio também. E isso é fundamental para tudo, porque respinga daí nas outras pessoas. Claro. Quem tá trabalhando junto contigo percebe o quanto existe uma admiração, um respeito, e as pessoas começam a reproduzir isso. Então, é muito gostoso, é muito tranquilo, e por mais que pareça muito agitado, não que não existam momentos de Claro que existe, controvérsias. É um relacionamento. E aí vem as conversas difíceis, assim. Que são muito importantes, São muito importantes. para a evolução do casal. Não dá para viver só de amor. Não. E uma coisa que eu pergunto para quem trabalha juntos, né, para casais que trabalham juntos. Vocês, por exemplo, têm um horário que não falam de trabalho? Saiu da empresa, a gente não fala mais de trabalho. Tu me falou já que trabalha sábado e domingo, então eu acredito que isso não aconteça muito, né? Mas tem casais que funcionam assim. Nath, depois das 19 a gente fecha a empresa, não fala de trabalho. Vocês têm isso? Tu sabe que a moda é algo tão de comportamento humano e de visual que não tem como.
Inclusive, a gente conversa, quem não empreende junto, conversa sobre o quê quando chega em casa? Porque não tem como tu não falar de trabalho o tempo inteiro. Então, uma coisa que é muito saudável pra gente foi encontrar hobbies. Coisas que a gente gosta em comum, porque enquanto eu gosto de um universo da Marvel, de super-heróis, o Gabriel ele é completamente princesas da Disney. Então é muito difícil a gente ter, os nossos gostos pessoais são diferentes. Mas a gente ter encontrado uma série em comum, ter encontrado um shopping que a gente gosta muito pra gente passear junto e ter tido um cachorro, são coisas que nos fazem desligar um pouquinho assim do trabalho, Sim. mas é constante, porque daí tu está passeando, tu está no shopping, tu tá olhando o relacionamento, de como as pessoas se comportam, o que elas estão vestindo, e a gente fala, tu vê como moda é importante, a pessoa tá usando aquilo, provavelmente ela comunicar. E quando vê, tu tá trabalhando, tá falando de imagem pessoal. Sim, e naturalmente. Faz parte, naturalmente. Então, trabalhar junto com quem você é casado é ter o teu negócio dentro de casa. E aí é como filho, né? A gente tem os nossos momentos que a gente gostaria de esquecer, mas a gente também é nosso, a gente quer cuidar, a gente não quer que ninguém passe a mão, que ninguém fale mal. E tem que ter este equilíbrio sem ter equilíbrio. Sim. Acho que é bom viver sem medo de falar sobre o negócio, porque senão a gente até se martiriza, né? Sim. Já estou trazendo o negócio. E aí existe uma outra coisa muito importante, que quando você é a sua empresa, você é o seu olhar, você é o seu produto, influencia demais também. Sim. E eu já tive as duas experiências, né? Do Lucas trabalhar para outra empresa e trabalhar comigo, né? E, nossa, eu prefiro 1000 vezes que ele trabalhe comigo no nosso sonho juntos. Achei que tu ia dizer, prefiro 1000 vezes ele trabalhando fora. Não. Muitas mulheres preferem. Eu não prefiro. Nossa, assim, ó. Eu já admirava muito ele quando ele trabalhava para outra empresa, enfim. Mas ver ele lá trabalhando pra gente, tipo, tirando ideias que ele teve a ideia e tirou do papel, assim, ó, eu me apaixono mais, eu admiro mais, porque eu sei o quanto é difícil. E tu não tem a sensação de conhecer um outro perfil? Tenho. Tipo assim, que é uma outra pessoa. Porque a gente vai se conhecer isso diariamente, assim. Acho que até o final da vida a gente vai descobrir. A gente se surpreende, né? E a gente muda, né? Sim. Provavelmente tu e o Lucas não são os mesmos de quando começaram. Nossa, completamente diferentes, vou te dizer. E aí tu ir descobrindo a pessoa assim e continuar escolhendo ela, sabe? Eu sempre brinco com as clientes que a escolha do vestido é igual à escolha com quem tu vai casar. Se tu não parar de olhar referência, tu nunca vai se apaixonar pelo teu. Amei! Então tu tem que olhar o teu todo dia e dizer, é isso que eu quero pra minha vida. E poder ver a pessoa mudando, se transformando, e tu ainda dizer pra ela, é você que eu quero pro resto da minha vida, é uma decisão, lindo, né? assim, é muito bom, eu sou apaixonado pelo amor. Então, ver o amor acontecendo no dia a dia, nas pequenas coisas, é muito... E vocês têm vontade, Gabi, de fazer uma festa de casamento? Vai tu vir. que trabalha tanto com um evento, né? Vai vir? Vai vir. Ah, que legal! Uma coisa que a gente acaba trazendo quando a gente empreende é que a gente coloca outros desejos na frente dos nossos pessoais, né? Completamente. Então, muda, Não sei até que ponto é um erro, mas... Não sei se é um erro, eu inclusive incentivo isso, sabe? Construam uma vida sólida, né? Tenham uma carreira, tenham um lugar bacana para morar e sim, invista numa festa de casamento. Eu penso igual. Principalmente a gente que vem mais de baixo, sabe? O quanto as coisas são difíceis, né? Eu acho que tu tem que criar algo mais estável, né? Uma estabilidade. Com certeza. Isso financeira, isso dentro de um relacionamento, de vida, para tu conseguir investir em luxos, né? E tu sabe que o casamento, ele é um luxo. Claro. Eu vejo muita gente dizendo assim, eu estou casando, mas vai ser uma celebração só pro amor. Se fosse para celebrar somente o amor, a gente ia só, né, nós, o padre, nós, um celebrante, nós e o cartório, e seria só isso. Só que a partir do momento que tu quer que outras pessoas estejam junto, celebrando junto, é status. Claro! Né? É um símbolo. Existe uma vida antes de fazer um evento grande na sua vida e depois de fazer um evento grande na sua vida. Então, acho que essa, inclusive, é uma dica universal, né, de ter este planejamento, de fazer isso com muita certeza, porque o casamento, muitas vezes,
é só 2 pessoas que estão construindo, diferente de um debut que nós temos pais, a gente tem avós ajudando, e então é muito importante ter isso muito sólido. E eu e o Gabriel, a gente, por trabalhar neste meio, a gente quer ter um bom casamento. Porque a gente tem acesso a tantas informações, a gente consegue expandir o nosso olhar e a gente entende como é possível trazer tantas coisas para dentro de um evento que eu quero sim que seja o melhor dia da minha vida, mas ao mesmo tempo eu quero que as pessoas sintam a grandiosidade do nosso amor em todo o universo do evento, mas não só do amor de um casal, mas por nós sermos apaixonados por esse mercado de eventos e das experiências que ele nos proporciona, sabe? De conseguir dentro de um dia, durante algumas horas, nos levar para um outro universo. Ai, lindo! Bom, eu sou uma fã, assim, admiradora do trabalho de vocês, né, Gabi? E, enfim, vestir um GB, eu sei que é de uma responsabilidade, digamos assim, porque a gente sabe que essa peça aqui, ela tem toda uma história por trás, sabe? Eu acho muito lindo o trabalho de vocês e admiro vocês como casal, como empreendedores, desejo muito sucesso. Muito obrigado. Quero agradecer imensamente a tua vinda aqui, por compartilhar toda a tua história. Tinha coisas que eu nem sabia, né? Acho que a gente tem que conversar mais. Sim. Porque a gente só se vê rápido, né, Gabi? Muito rápido, na correria da dinâmica de eu estar na casa ND, ou de você ir ali. Então, e falar sobre negócios com alguém que empreende é tão bom, né? Eu, durante o programa, com os nossos convidados, eu aprendo sempre, assim, é maravilhoso essa troca de experiência. Então, enfim, foi muito incrível te receber. Te agradeço imensamente. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui, não só da minha história, mas principalmente sobre costura, sobre fazer roupa, sobre fazer moda brasileira. Acho que o ateliê, ele representa tudo isso hoje. Quando a gente fala no ateliê, a gente está falando de coisas feitas aqui. E é justamente por falar de coisas feitas aqui que eu lhe trouxe um presente que eu deixei aqui do ladinho. Que incrível! De algo que é produzido lá na nossa cidade, Gravataí, por pessoas que são daqui. Então, isso aqui é muito maior do que só essa peça. Entender hoje que dá para viver de moda vai além disso. Ai, Gabi, espero que você goste. Muito obrigada. Gente, que coisa mais linda. E assim, é uma experiência do início ao fim, porque já vem o aroma da marca, né? A sacola linda. Até um recado, que lindo. Depois eu vou gravar um stories bem lindo, mas eu quero abrir para mostrar para vocês. Sabe que é todos os cuidados, né? De universo de marca, é isso, desde o aroma até a embalagem. Mas tudo isso para carregar algo tão precioso, feito por mãos que são daqui, sabe? Sim, isso para mim é muito importante. Não, juro, tá muito cheiroso. Olha que coisa mais linda. Os detalhes. Aqui é como a gente cuida da peça. É isso. Uma modelo vestindo uma linha da alfaiataria, nosso bloco 3. Gabi, que coisa mais linda! Eu amo essa camisa, eu tenho, né? Ela. Tem amarelo manteiga. A amarela manteiga. E eu te vendo agora loira, vai ficar ainda mais linda com vermelho. Certeza. Gente, que coisa mais linda. Isso aqui é linho puro, né? Linho Gabi? puro. Linho puro, produzido aqui no Brasil. E os detalhes todos, o botão é feito à mão, o botão é pregado à mão, a modelagem é nossa, a costura é nossa. Então é uma peça muito personalizada, gente, só muito existe lá no lindo. ateliê. Muito e aí eu lindo. quis te presentear. Eu amei. Casualmente, eu tava ansioso quando eu vi os seus stories falando da troca da cor de cabelo. Eu fiquei, meu Deus. Não, vai destacar ainda mais. Vai destacar ainda mais. Eu amei. Nossa, amei mesmo. Muito obrigada. Com De certeza todo vai me ver carinho, usar muito, assim. Porque eu amo. A minha amarela, bom, ela já vai sozinha pra casa dele. E fica linda, né? Fica, eu amo. Linda, E sempre que eu visto ela, alguém me elogia. Nossa, que camisa linda. Eu sempre falo, é do GB. Obrigada, Gabi. Amei. Agradeço. Encerramos o programa de hoje com esse presente muito especial, né? Sigam o Ateliê Gabriel Guzata.
o GB Dress, o GB Noivas e Debuts. Vocês vão amar. É um mundo à parte para quem não entende de moda, né? E para quem entende também, a gente tem um universo muito amplo na marca Ateliê Gabriel Busata. Um agradecimento especial, então, ao nosso convidado e também a Deja Vu Professional por fazer parte de mais um programa. E espero vocês na quarta-feira que vem, às 9 horas, com mais um convidado especial. Tchau!